Olá pessoal, eu sou Lorelai Fox e tirem as crianças da sala, porque no vídeo de hoje eu vou contar sobre dois casos aterrorizantes e que causaram muita comoção sobre avistamento de OVNIs, não por qualquer um, mas por crianças em escolas. Gente, eu vou trazer aqui dois casos de décadas atrás, mas que marcam a história da ufologia internacional até hoje. Eu sei, a gente pensa assim, olha, as crianças podem estar zoando, as crianças estão tudo doida, mas hoje eu vou tentar trazer esses questionamentos a respeito dessas histórias tão bizarras que realmente fazem a gente se perguntar, será que essas crianças realmente foram abduzidas? Espero que não. Então, se você é corajoso e gosta do mundo de investigações de Lorelai Fox, já deixa o seu like aqui e indica o canal para amigos que podem gostar desse tema. E vamos pro primeiro caso, que envolve, gente, nada mais, nada menos do que 350 crianças na Austrália, em escolas de Westall. Um caso que aconteceu no ano de 1966. Mas não foram só as crianças que participaram disso. Os professores e pessoas que trabalhavam nessas escolas também têm depoimentos. Em 6 de abril de 1966, mais de 300 alunos e professores da região australiana de Westall viram dois OVNIs pousando numa floresta próxima às escolas, isso de manhã, não era à noite, era 11h20 da manhã. Segundo as descrições desse grande grupo de pessoas avistando, o objeto que pousava era mais ou menos no formato de um pires. Ele tinha uma cor cinzenta e uma tonalidade um pouco roxa e era mais ou menos 2 vezes o tamanho de um carro. E todas essas crianças e professores acabaram vendo o pouso dessa nave porque estava todo mundo ali participando de uma atividade do lado de fora da sala. Provavelmente juntaram as crianças das escolas para fazer uma educação física, uma interação ali do lado de fora, e eles puderam ver na luz do dia o objeto pousando. No relato que eles trazem, o objeto teria descido em direção à escola, se aproximando bastante da área onde as crianças estavam e depois ido em direção à floresta. E ali ele aterrissou. Aterrissou não, ele ficou sobrevoando muito baixo ali a região da floresta. E não foi por pouco tempo não, gente. O avistamento durou mais de 20 minutos das pessoas assistindo aquele objeto que ninguém entendia o que era. E a gente tá falando dos anos 60, né? Uma época onde a tecnologia de drone não existia. E esse relato de avistamento ficou tão famoso que saiu em diversos jornais da época. A mídia da época cobriu bastante. E também relatam o pânico das crianças ao verem algo incompreensível. É importante lembrar que na época, gente, televisão era uma coisa que mal existia, né? As pessoas não tinham tanto televisão em casa como tem hoje em dia, internet não existia, e que o pânico sobre um objeto voador não identificado era muito mais plausível porque você não podia nem pesquisar o que era aquilo na hora. Estava passando um avião por ali, estava tendo, sei lá, teste de alguma coisa por perto, ninguém sabia o que era e não tinha nem como resolver aquele mistério. Dizem que crianças chegaram a desmaiar, se jogar no chão de pânico e medo de ver aquilo. Muitas pessoas desde aquela época falavam que uma das teorias mais plausíveis era de que podia ser balão meteorológico. Gente, toda vez que surge um OVNI, as pessoas falam que o mais provável é que seja balão meteorológico. Por quê? Porque é muito comum as pessoas confundirem o balão meteorológico, que é um balão de gás que sobe muito alto e tal. E até hoje as pessoas confundem esse tipo de balão com OVNIs. Porém, essa opção tinha sido descartada pela velocidade em que o objeto estava andando, né? Ele baixou ali perto da escola, depois ele foi rapidamente ali para a floresta, andou ali por um pouco, depois ele saiu em direção a outra cidade. E o formato dele, um formato achatado de pires, não tinha nada a ver com um balão.
balão. Muitas pessoas também dizem que era um avião experimental do exército. Mas agora a gente pode ver, ó, desde os anos 60 até agora, já se passaram décadas. Não vou fazer as contas porque sou burra, mas é muito tempo que se passou e a gente não conhece até hoje um avião com essas características de ser redondo, de baixar, de subir, não sei o que, para um lado, para o outro. Ainda mais desse tamanho, né? Se você pensar num drone, a gente poderia até achar que pudesse ser um teste de drone nos anos 60, mas do tamanho ali de um caminhão, né? O dobro de um carro, ainda não existe. Sem contar que quando o exército, os militares fazem teste de avião ou qualquer tipo de teste, né, gente? Eles nunca fazem esses testes perto de áreas habitadas. Primeiro porque rola todo um sigilo em cima da tecnologia desenvolvida pelos exércitos e também para não deixar o povo assim, né, com medo de estar aparecendo lá um canhão no meio da sua sala de aula, né? E também porque o voo era muito baixo. Não é normal fazer um teste assim de voo tão baixo numa área populosa da cidade, principalmente perto de escolas. E o caso sempre foi um grande mistério para o governo australiano e para o mundo todo. Porém, alguns anos atrás, o caso voltaria à tona, mais ou menos há 4 anos atrás, porque foram liberados áudios da investigação feita na época, entrevistando professores, né, pessoas que estavam ali durante a aparição do OVNI. Foram liberados áudios de uma conversa do respeitado físico Dr. James E. McDonald com um professor de ciências da escola de Westall, Andrew Greenwood. Esse físico, ele era um especialista em conversar com pessoas que teriam visto OVNIs, né? Então ele já tinha experiência em conversar com essas pessoas. Segundo o relato desse professor, diz que teve um aluno que a princípio viu aquela coisa no céu e começou a tentar chamar a atenção das outras crianças. Os professores não deram a mínima para aquilo que estava acontecendo, né? Acharam que as crianças estavam zoando, mas à medida que cada vez mais crianças iam manifestando susto e medo do que estavam vendo, os professores começaram a achar muito estranho e começaram a olhar com mais atenção para tentar ver o que era aquilo no céu. Em minutos, dezenas de crianças já estavam paradas, catatônicas, olhando para o alto sem saber o que era aquilo. E segundo o relato, foi mais ou menos quando juntou esse monte de gente olhando para a nave que ela teria se afastado um pouco e baixado perto da floresta e passado ali 20 minutos pairando no ar. Segundo o relato, algo mais assustador ainda teria acontecido. Nos áudios revelados recentemente, foi dito que aviões chegaram a cercar o local, meio que para tentar fazer algo, para tentar investigar o que estava acontecendo ou para atirar naquela nave que ninguém sabia o que era. Enfim, aviões apareceram também, ou melhor, as pessoas sabiam o que era um avião e sabiam também o que não era um avião. E à medida que os aviões se aproximavam, o objeto se distanciava ou então ele abaixava mais para perto da terra, se aproximava cada vez mais ali da copa das árvores na floresta. Ele se movimentava de uma maneira muito diferente dos aviões que estavam em volta, mas reagindo a eles da mesma forma. E foi durante esse tempo que todo mundo das escolas ali próximas acabou assistindo essa operação, possivelmente policial, contra essa nave, e dizem até que um dos diretores da escola ficou tão apavorado com a situação que se trancou dentro da escola, não queria nem sair dali de dentro. Provavelmente eles tinham medo que fosse alguma tática de guerra ou também uma tática alienígena, mas eu acho mais que era uma coisa de guerra, porque afinal fazia o quê? 10 anos que tinha acabado a Segunda Guerra Mundial. Esse avistamento até hoje é considerado muito plausível e real. Afinal, ninguém consegue explicar o que é aquilo até hoje. Quando a gente fala de OVNIs, a gente não tá querendo dizer que é os alienígenas necessariamente. Óbvio que eu adoro pensar assim, né, gente? Porque eu sou fã de alienígena. Mas a verdade é que ninguém conseguiu explicar o objeto voador não identificado e além de terem dezenas, centenas, na verdade, de testemunhas com relatos convincentes, também foram encontrados vestígios de coisas suspeitas na floresta da região. Foram encontrados rastros na grama da floresta e árvores marcadas por algum tipo de
calor. Ou melhor, causou ali uma coisa até na floresta para deixar evidências físicas de que algo diferente passou por ali. Se for um helicóptero, até mesmo um avião, né, gente, não ia causar assim na grama da floresta, queimadura nas árvores, né? Não é assim que funciona, eu acho, pelo menos. E se você achou esse caso de OVNIs na escola pesado, o segundo consegue ser ainda mais assustador e é um pouco mais recente também. Em 1994, você já tinha nascido? Pois é, eu acho que eu tinha quantos anos? 7 aninhos ali de idade, tava vendo o Rei Leão, tá bom? E provavelmente eu tinha mais ou menos a idade dessas crianças nessa escola que ficava na cidade de Rua, no Zimbábue. 62 crianças dessa escola, a escola Ariel, afirmaram ter visto 3 bolas prateadas cruzando o céu. Segundo os relatos dessas crianças, as bolas prateadas teriam cruzado o céu e numa velocidade imensa desaparecido num flash de luz e reaparecido em outro lugar do céu. E essa coisa de desaparecer num flash e aparecer em outro lugar teria acontecido algumas vezes até que uma dessas bolas prateadas começou a se aproximar da escola das crianças e começou a descer em direção ao chão. Segundo o relato assustado das crianças, quando a nave pousou, um ser bizarro saiu de dentro dela. Eles viram esse ser sair de dentro da nave, caminhar um pouco em direção às crianças, ali onde estava todo mundo, e depois ir embora rapidamente. Não chegou a ter uma interação com as crianças, mas se permitiu avistar as crianças e ser visto por elas. É importante ressaltar que essa nave teria descido a mais ou menos 100 metros de distância das crianças, numa área que ficava longe de onde as crianças poderiam ir, mas de toda forma as crianças enxergaram esse ser sair dali de dentro, caminhar um pouco e depois ir embora. Segundo os relatos detalhados do que as crianças viram em 1994, a criatura que teria saído dali tinha 90 centímetros de altura. E quando ela desceu, ela teria ficado rodeando ali onde a própria nave teria estacionado e que ela só teria ido embora rapidamente porque percebeu que tinha muita gente observando, muitas crianças estavam vendo aquilo. Daí você se pergunta, as crianças, né, estão querendo enganar a gente, né? Estão querendo enganar a gente. No primeiro caso que a gente viu, ainda tinha os professores que avistaram também algo que não conseguiam entender, mas nessa história só as crianças viram, principalmente porque foi algo muito rápido que aconteceu, né? Porém, a descrição das crianças varia um pouco, mas na sua maioria, tudo que as crianças falaram coincidiu. As crianças teriam sido entrevistadas por um professor de Harvard, o John Mack, que acabou propondo para 40 dessas crianças desenharem o que elas tinham visto. A maioria das crianças acabou descrevendo um homem pequeno com olhos muito grandes e negros, no formato de bolas de futebol americano. Ele tinha um pescoço muito magro, uma pele muito pálida. E ao contrário da maioria das descrições de alienígenas, esse tinha um cabelo longo e muito escuro. E usava umas roupas escuras também. Vamos também lembrar, gente, que em 1994, essa figura que a gente tem hoje consolidada do que é um alienígena era muito diferente, né? Acho que hoje em dia a gente tem isso muito mais forte na cultura pop até, mas pensa, em 94 nem Arquivo X existia direito, tava começando tudo isso e a internet também não existia. E eu acredito muito que se as crianças fossem pegar uma visão estereotipada dos alienígenas, eles iam falar de um cabeção e não ia colocar cabelo, né? Ninguém põe cabelo em alienígena, gente. Ninguém põe cabelo em alienígena. Entre as crianças entrevistadas, e tem até documentários sobre isso, uma das meninas disse: "Eu juro por todos os cabelos da minha cabeça e toda a Bíblia que eu estou dizendo a verdade." Os entrevistadores também fizeram algumas perguntas diferentes para as crianças, como por exemplo, o que eles achavam que teria motivado os alienígenas a virem para a Terra.
Algumas falavam que era para avisar sobre algum incidente que aconteceria no futuro, sobre alguma catástrofe. Outras achavam que era um sinal de que o fim do mundo estava próximo. Eu acho que essas tinham mais razão, gente. Outras crianças disseram também que o alienígena teria dado um aviso de que a nossa atividade no planeta Terra estaria causando um mal pro planeta e que a gente deveria parar de destruir a nossa Terra. Todo mundo que deu essas respostas disse que o ET não chegou a falar nada, mas que talvez ele tivesse transmitido informações telepaticamente. Mas agora é aquilo, né? Acredita quem quer, porque tem ali suas dúvidas. Um monte de criança pode ter inventado isso, porém a invenção da descrição do ET foge do comum. E também tem aquilo, como é que você vai conseguir convencer 62 crianças a inventarem uma história toda amarrada, com os mesmos detalhes, nem pra mais, nem pra menos? E também por que essas crianças inventariam algo aterrorizante dessa forma, né? Existe também a possibilidade de que as crianças tenham tido como é que a gente pode dizer? Delírio coletivo, né? Informações que elas achavam que teriam vivido, mas não teriam vivido. Eu já fiz um vídeo mais ou menos assim aqui pro canal, contando sobre memórias falsas que às vezes existem sim coletivamente e que nós, eu, você e a maioria das pessoas sempre acaba sendo vítima. Isso pode ter acontecido com as crianças também, mas ninguém consegue exatamente saber qual é a grande mentira dessa história, nem como desmentir aquilo. E eu posso dizer que eu não queria ver um ETzinho saindo de uma nave, senão eu ia crescer, que tô completamente traumatizada. Tá bom? O povo me perguntar, ai, Lourdes, você queria ver ET? Queria ver ET? Eu não quero. Tá bom? Eu quero fazer conteúdo aqui pra gente achar engraçado a coisa do ET. Tá bom? É isso, não quero ver, não apareça, não desça perto de mim, não vá na minha escola, tá bom? Na hora do meu recreio. E você acha que as crianças estão mentindo? Ou você é do time que acredita que os alienígenas, assim como muitos espíritos, aparecem mais facilmente para crianças porque elas têm maior acesso à mediunidade? Ó, tem até esse nível de discussão rolando também, gente. Espero que você tenha gostado e se divertido. Eu sou Lorelai Fox, tenho vídeos aqui no meu canal de terça, quinta e domingo. Quarta-feira, gente, tem live aqui no canal e toda sexta-feira sai episódio novo do meu podcast, o podcast Para Tudo, onde eu conto muita coisa da minha vida, tá bom? É meu diário pessoal de surtos cotidianos. A gente se vê no próximo vídeo. Meu nome é Lorelai Fox e é nessa que eu vou.